Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Júlio Soares, aqui do Fortuna Arcana, e eu quero conversar com vocês hoje a respeito de uma questão que é muito comum na realidade e que a gente precisa ter ela bem esclarecida desde o início, tanto enquanto tarólogos, estudantes de tarô, mas especialmente enquanto clientes, que é como perguntar para o tarô, ou então o que perguntar ao tarô. E a grande questão é, a gente tem que lembrar de uma coisa. Por mais que quem dê a resposta para a nossa pergunta seja o tarô, quem vai interpretar essa resposta é o tarólogo, a taróloga, o cartomante, a cartomante. Tá? Então, o que acontece é, a gente precisa fazer uma pergunta de modo que a pessoa que está lendo para a gente consiga entender. O ideal é que a gente seja o mais objetivo possível na nossa pergunta. E objetividade pode vir de qualquer maneira. Ah, Júlio, eu posso perguntar sobre, sei lá, a chave de casa que eu perdi? Claro, não tem problema. O importante é que essa pergunta seja clara o suficiente. Claro, o que acontece é, existem fatores éticos de cada profissional que vão determinar se uma pessoa vai responder uma pergunta ou não. Existem cartomantes que eu, por exemplo, dependendo da questão, se ela envolve uma terceira pessoa, eu quero saber se o meu tataravô está casando com não sei o quê. Eu já sou um pouquinho mais receoso em relação a esse tipo de pergunta. Por quê? Principalmente porque eu estou jogando para você e aí, através de você, eu vou jogar para uma outra pessoa. É meio que olhar longe demais. Eu fico meio míope. Mas há cartomantes que leem. Tem cartomante que não... Eu não gosto de ver questão de saúde, no sentido de... Não sou médico, então não espere de mim algum tipo de diagnóstico. E assim vai indo. Então, cada cartomante vai ter o seu limite e provavelmente na hora em que você for contratar essa pessoa, ela vai deixar bem claro, de preferência, o que ela faz e o que ela não faz, né? É a parte essencial da contratação de serviços, né? Que a gente deixe claro que a gente faz ou não. Se essa pessoa trabalha com previsão ou não, se essa pessoa vai fazer leitura mais aconselhatória, enfim, né? Mas a questão é, eu preciso deixar claro na minha pergunta todas as possibilidades, no sentido de, às vezes a gente acha que uma pergunta é simples, mas não necessariamente. Porque a pergunta, para a gente que trabalha com tarô, é ela que vai definir qual tipo de tiragem, qual método que eu vou usar, se eu vou usar leitura em pares, se eu vou fazer uma leitura linear. Então, por exemplo, deixa eu tentar criar um exemplo aqui. Digamos que eu quero saber se vou conseguir um emprego. Beleza. Essa é a minha pergunta. Só que para que eu consiga o emprego, eu preciso passar por 3 etapas completamente diferentes. A primeira etapa é, eu tenho que puxar saco de alguém, mas eu não gosto de puxar saco de ninguém. A segunda etapa é fazer uma prova escrita. E a terceira etapa é, não sei, fazer malabares. Sou muito bom fazendo malabares, escrevo relativamente bem, mas não gosto de puxar o saco de ninguém. Beleza. Só a pergunta vou passar, ela não deixa claro, por exemplo, que existem 3 outras facetas que a gente tem que olhar. Então, talvez, quem sabe, na minha pergunta, eu já começo perguntando, por exemplo, sobre esses 3 fatores. Eu posso perguntar sobre as 3 questões em si, né? Existem, inclusive, tiragens que vão falar sobre uma temática específica, uma temática onde pode caber muitas perguntas. Ah,
sei lá, eu quero perguntar se o crush transa bem. Dá para perguntar, uma pergunta bem objetiva. O que eu não posso perguntar, por exemplo, é o nome da pessoa no tarô. E por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente está diante de um material, gente, que são o quê? Cartas desenhadas em 1400, derrubei as cartas, 1400, 1500, e não é que, sabe, tu tem ali embaixo das cartinhas, Rafael, Ângela, Bruno, não é assim que funciona. Então, o que é importante é o seguinte, que a gente tenha em mente que algumas respostas, elas não são aquilo que se pergunta, né? Já teve caso de pessoas perguntando para mim, diagnóstico de saúde, quero saber se tem a doença tal, quero saber se com o que a água do meu condomínio está contaminada, e assim vai indo. Então, é sempre importante a gente lembrar que a gente está lidando com imagens simbólicas, que elas vão dar sugestões, mas não é que eu vou olhar e vou dizer assim, ah, isso aqui é ácido sulfúrico. A não ser que talvez eu seja tarólogo, cartomante, mas também seja engenheiro químico. E aí eu consiga fazer uma correlação entre as cartas e elementos. Mas é difícil, né? Então vamos lá. Primeira coisa. Para a gente fazer uma boa pergunta pro tarô, a gente tem que ter uma clareza, a gente tem que ser objetivo. Tá? A gente tem que saber mais ou menos o que a gente quer saber. É a primeira questão. E, ok, digamos assim, é muito comum entre clientes que, eu não sei bem o que perguntar. Aí existem dois tipos de situação. Existe o cliente, a cliente, que vai no tarô, ou no oráculo no geral, por curiosidade. Então não é que necessariamente a pessoa esteja precisando daquilo no momento. Ela está curiosa. Isso não é um problema, mas dificulta sim criar perguntas, né? Então, nesse caso, o que dá para fazer? Fazer um jogo geral, previsões para o ano, para o período específico, enfim, né? E existem casos onde a pessoa, e é bem comum isso na realidade, a pessoa ela tá numa situação tão complexa, ou mesmo que a situação não seja complexa, ela mexe com essa pessoa de uma maneira a confundi-la. E aí eu não consigo fazer as perguntas, eu não consigo formular as perguntas. Aí, nesse caso, você pode contar com o cartomante, tá? Porque eu acho que 90% do nosso trabalho também envolve, às vezes a pessoa começa a nos contar, ou então a gente faz uma leitura geral ali, e a gente começa a colocar a pessoa dentro da situação através do jogo, e através disso a gente começa a rastrear algumas perguntas. Eu tô vendo essa situação aqui. O que eu acho importante só, e aí isso é mais para cartomantes, é que quando a gente, digamos assim, o cliente tá falando sobre alguma coisa, e aí eu penso assim, então quem sabe e se eu perguntar como agir diante dessa situação? Beleza. É uma pergunta válida? É uma pergunta válida. Mas ela é válida no momento em que eu peço autorização para o meu cliente. No sentido de, eu não posso responder, enquanto cartomante, uma pergunta que não foi feita para mim. Porque eu posso acabar mexendo em assuntos muito delicados, a pessoa pode não querer saber disso. Então, enquanto cliente, você pode sim pedir ajuda da pessoa que está jogando para ti para formular uma pergunta. Porque às vezes uma pergunta, ela vira 10 perguntas. Isso é verdade. Isso não tem um problema. Mas é importante que a gente tente criar sempre perguntas bem objetivas, bem claras. Há cartomantes que pedem também que a pergunta ela seja colocada em algum espaço temporal. No sentido de, vou conseguir um emprego é uma pergunta. Vou conseguir um emprego em até 3 meses é outra pergunta. Então, é legal isso também, né? Eu acho bacana. Eu, sinceramente, não acho, na minha prática, tão obrigatório, sabe? Há pessoas que botam mais importância nisso. Mas
Essa é a principal questão, que a gente entenda com clareza o que a gente quer e quais são os caminhos possíveis para isso, né? Para essa pergunta. Às vezes, existem alguns detalhes muito importantes que a gente precisa meio que colocar na nossa pergunta, né? Então, às vezes a pergunta não é tão simples como fulano vai me procurar. Às vezes a pergunta para que fulano me procure, por exemplo, sei lá, fulano precisa saber meu número e não tem meu número. Então, antes de perguntar isso, eu vou perguntar, será que fulano vai conseguir meu número? Entende? Então, são esses passos que eu diria que são importantes. E é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, dá um like. Tá tudo aqui embaixo, eu acho, lá em cima. Não sei como é que funciona essa questão, se eu novo no YouTube. É isso. Me segue nas outras redes, Instagram, Twitter, tem meu site também, tudo Fortuna Arcana. Estou sempre com agenda aberta de atendimento, curso também, curso de formação para tarólogos, workshop, curso avançado, curso de história do tarô. Só me procurar, tá? Beijo, até mais.